Eu cumprimento meus amados irmãos com a paz de Deus e do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Daiane Martins, nesse pequeno estudo bíblico referente à fé. Louvado seja Deus que meus amados irmãos tenham uma comunhão com o Espírito Santo e que deixemos nosso Deus Todo-Poderoso se mover, nessa pequena oração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de eternas honras, glórias e misericórdias, meu Senhor. Venho perante a Ti, meu Pai eterno, neste momento de estudo, pedindo e rogando para que o nosso querido amado Espírito Santo, Deus que é o nosso professor, o nosso guia, meu Pai eterno, que vem nos ensinar para o caminho da verdade. Venha, meu Pai eterno, se fazer presente, meu Pai eterno. Não permita apostasia, mentira, achismo, nem coisas do coração, meu Pai eterno, porque é enganoso. Mas sim a verdade, meu Pai eterno, a verdade que salva, meu Pai eterno, mesmo que doa, meu Pai eterno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego, Senhor, meu Pai, esta pequena oração, meu Pai eterno, que o Senhor aceite, meu Pai eterno, que se faça presente, se movimenta, porque eu, meu Pai eterno, não convenço ninguém. Eu, meu Pai eterno, não tenho poder, meu Pai eterno, louvado seja Deus, para convencer ninguém, mas só apenas o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, como antes já tinha dito. Amém. Então, meus amados irmãos, primeiro de tudo, vamos estudar, a fé verdadeira. Mas para isso, meus amados irmãos, a gente pergunta o que é fé. Muitos já podem saber o que é fé, Os cristãos, até os incrédulos, eles sabem o que é fé, mas muitas das vezes a gente deixa batido, como diz, o significado verdadeiro em palavras, porque quando a gente pergunta o que é fé, qual é a palavra que você vai falar? Louvado seja Deus. Qual vai ser a resposta na hora? Então, é bom sempre colocar em palavras, Primeiro foi pesquisar, Meus amados irmãos, o significado pelo web. E a resposta foi: convicção da existência de algum fato ou veracidade de alguma asserção, credulidade e crença. E, querendo me aprofundar mais, com algumas palavras difíceis, eu pesquisei o que é convicção, opinião firme a respeito de algo, e credulidade, crença nos sentidos da fé religiosa, nas divindades ou nas coisas sobrenaturais. Um outro significado que veio, também diz qualidade da pessoa que é crédula, ingênua, que acredita facilmente naquilo que ouve, Louvado seja o Pai Celestial, aleluia, santo é o Senhor. E querendo me aprofundar mais, eu pesquisei o que é ingênuo, que crê facilmente por simplicidade ou ignorância, que denota crenças ingênuas ou pouco razoáveis. E, obviamente, veio a palavra incrédula, que é o oposto, de crédula, que diz, no seu significado, indivíduo que não tem fé religiosa, quem duvida dos dogmas religiosos, descrente, que não acredita facilmente na verdade das coisas ou pessoas. Bem, esse é o famoso incrédulo que muitos de nós vemos na Bíblia, Glória a Deus. Então vamos ver, uma pessoa incrédula na Bíblia. Vamos ver em Hebreus 3, 7 e 12. Glória a Deus. Pronto, Hebreus 7 a 12, que diz: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na
na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então a gente vê que uma pessoa incrédula, amados irmãos, muitas das vezes são aquelas pessoas que não crê, endurece o coração quando ouve a palavra de Deus. Até pode ver um milagre, né? Louvado seja Deus, que a medicina ela não sabe explicar, mas mesmo assim ele aperta na mesma tecla. Louvado seja Deus. Muitas das vezes preferem, né? Que eu acho bem engraçado, ser descendente de macaco do que do Deus vivo, né? Porque por meio do seu próprio fôlego nos deu vida. Louvado seja Deus, Ele criou nós, né? Com as próprias mãos, né? Como imagem e semelhança dele. Isso a pessoa não quer crer, mas quer crer que a gente... Louvado seja Deus, aleluia. A gente vive do macaco, mas tudo bem. Então nós vemos, né, como aquele povo, louvado seja Deus, louvado seja Deus, mesmo vendo o que Deus fez, né, endureceram o coração, né, isso também serve não só para o crédulo, aquele ateu, mas também, né, para aqueles que já estão, né, no caminho do Senhor e não creem em certas revelações. Isso é muito perigoso, porque é este o resultado, né? Vamos ver em 1 Coríntios 10, 5, que diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, que foram prostrados no deserto. Louvado seja Deus, né? Então, isso é no meio das provações, né? Fez algo que Deus abomina. Porque se eles tivessem fé em Deus, eles com certeza não fariam mais atrocidade dessas, mas eles, como diz em Hebreus 3, endureceram seus corações. Esse é o resultado da pessoa incrédula. E quando eles endurecem seus corações, louvado seja Deus, vamos dar uma olhada, né? Em Tiago 1, 14 e 15, meus amados irmãos. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Vamos ver o exemplo, né, do povo, né, judeus tentado no deserto, que eles não tiveram fé em Deus, porque se eles tivessem, eles não endureceriam o coração e aceitariam de bom grado, né, louvado seja Deus, a doutrina que Deus dera, né, de que nosso Deus Todo-Poderoso seria o único Deus, né, se quiserem ler Êxodo, né, Levítico, Deuteronômio, ver como que era o povo judeu, né, que muitas das vezes também, né, como nós somos ingratos, né, não damos valor, endurecemos nosso coração, mas Deus é misericordioso para conosco, né, glória a Deus, né, e quando eles foram tentados, amados e amadas irmãs, louvado seja Deus, eles não confiaram em Deus, não tiveram fé em Deus e desviaram logo do caminho, e idolatraram outros deuses, e Deus se enfureceu, e esse foi o resultado de cada um, né? Como antes já tinha dito em Tiago, eles se entregaram à concupiscência, né? O incrédulo, mesmo sendo
o povo de Deus, e mesmo do fora, eles entregam a concupiscência, meu Pai eterno. Porque ao invés de crer em Deus, eles creem no coração. O coração em si é enganoso. Louvado seja Deus. Que está em Jeremias 17, do 9 a 10. Que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu aprovo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Meus amados irmãos, então está óbvio que quem não tem fé em Deus, ele segue o coração, e o inimigo, ele sabe muito bem manipular e enganar nós, porque desde o Éden, ele sabe do ser humano, ele sabe como enganar o ser humano. Então, a nossa salvação não vem da nossa própria esperteza, vem da fé em Deus, Louvado seja Deus. Então, vamos para o credo. Quer dizer que esse crédulo é bom? Depende. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes, uma pessoa crédula que facilmente, louvado seja Deus, ela acredita e crê nas coisas sem questionar, acontece exatamente o que acontece. Vamos ler em Efésios 4,14, que assim diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente, Para não cair no engano, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Porque temos que tomar cuidado, para o que aconteceu com Gálatas. Se a gente ler Gálatas capítulo 1, vê, que se a gente não estiver firmado pela fé em Deus e estado no Espírito, a gente é facilmente enganado por qualquer vento de doutrina, como aconteceu em Gálatas, que por não estar em Espírito, vieram doutrinas, louvado seja Deus, errôneas, que facilmente se desviaram do caminho da verdade, Que vamos ler a partir do versículo 6, amados irmãos. Maravilho-me de que tão depressa passaseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietaram e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos-lo dissemos, agora de novo, também vos-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homem, se estivesse ainda agradando aos homens? Não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, até com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Não vi nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé, que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Então, meus amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus, a fé em Deus só entrará no coração de nós se Deus quebrantar o nosso coração. Louvado seja Deus. E não endurecemos, o nosso coração também, se nós quisermos acreditar, porque Deus não obriga. E como é a vida do cristão? Nós, primeiramente, vivemos pela fé. Louvado seja Deus. Vamos a 2 Coríntios 5:7. Louvado seja o Pai Celestial. Perdão. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista, Glória a Jesus. E também vamos ver em Hebreus 11:1. Louvado seja Deus. Que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, Minhas amadas irmãs, se quiserem ler o resto desse capítulo, também testifica muito a fé nos nossos corações por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, nosso professor amado. Isso que nosso Deus Pai quer, Deus Pai Todo-Poderoso. Mas enfim, isso testifica exatamente que nós temos que ter cuidado, de saber se é do espírito ou da carne, para não ficar crendo em qualquer coisa e assim trazendo apostasia, no nosso alimento espiritual. Porque o resultado do apóstata da fé é a enganação. Então vamos ler, 1 Timóteo 4:1-3, que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, Ou seja, estão sacrificando jejum e oração, sendo desobedientes, apostatando da fé, não agradando a nosso Deus, pensando que estão agradando. Então a gente não pode crer em tudo para não sermos crianças na fé, mas sim, aleluia, santo é o Senhor, viver, aleluia, por Cristo, louvado seja Deus, e crendo que Ele é nosso Deus Todo-Poderoso e Salvador, e deixar o Espírito Santo conduzir, que haverão muitos, no final dos tempos, e sendo esse o final dos tempos, Em 2 Tessalonicenses diz mais, no capítulo 2, versículo 3 e 4, que assim diz:
Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Então, antes do fim dos tempos, antes de vir o famoso, o anticristo, muitos apostatarão da fé, e que nós temos que ter cuidado. A fé verdadeira, nós não podemos ser incrédulos, mas também não podemos ser crédulos e ser ingênuos, Temos que ver a base de tudo, a base da fé. Pode muito bem todo mundo falar, eu sei o que é fé, mas meus amados irmãos, aleluia, santo é o Senhor. A verdadeira fé, aleluia, Jesus Cristo, meu Pai, provém de Deus, Louvado seja Deus. E assim a gente acaba uma primeira parte, que é a base da fé, meus amados irmãos. E vamos ter mais partes, para entender a fé verdadeira por meio da palavra de Deus, onde não há heresia, não há apostasia, por meio do Espírito Santo de Deus, que é o caminho da verdade e da vida, Nosso querido Jesus, e nosso Pai Celestial nos nossos corações, Em nome do Senhor Jesus, perdoe-me por algum erro, meus amados irmãos, mas espero que o Espírito Santo tenha conduzido, aos irmãos entenderem, porque eu não tenho nada, eu não faço nada, eu não sou própria da sabedoria de Deus, então tudo provém de Deus e não vem de mim. A única coisa que poderia vir de mim é a carne, em nome do Senhor Jesus. Que meus amados irmãos venham ter um dia, uma tarde, uma noite, uma madrugada maravilhosa, e que venhamos nos encontrar, no próximo, em nome do Senhor Jesus. Que então eu vou orar agradecendo ao nosso querido Espírito Santo por nos conduzir. Pai de eternas glórias, graças e misericórdias, viemos aqui, meu Pai eterno, mais uma vez perante a Ti, agradecendo imensamente, meu Pai, pela Tua misericórdia para com cada um de nós, para o ensinamento, para o alimento espiritual. Espírito Santo de Deus, continue nos conduzindo, aleluia, nos transformando, limpando, remindo, Louvado seja Deus, por meio do Seu sangue, Jesus querido e amado, e que não deixe a apostasia de entrar nos nossos corações, meu Pai eterno. Não deixe a enganação, meu Pai eterno, adentrar nos nossos corações, e que venhamos praticar a fé genuína. E assim eu entrego, louvado seja Deus, esta pequena oração. Faça-se mover, Deus, se assim Tu quiseres, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que é bendito, eterno e vive e reina eternamente. Amém.